Hebreus capítulo 12. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos, principalmente aqueles que já são membros da igreja há mais tempo. Antes de ler o texto, quero aqui lembrar os irmãos, hoje pela manhã foi avisado, domingo que vem, à noite, vai ministrar a palavra a nós a pastora Vânia. A pastora Vânia, para você conhecer um pouquinho dela, ela é filha dessa igreja, mas depois ela se casou, mudou, e ela passa já por algum tempo, por um período de muita luta num tratamento contra o câncer. E a pastora Vânia tem, de uma forma muito especial, provado o amor e o poder de Deus nessa luta. E ela, apesar de todas as dificuldades, ela permanece muito ativa no ministério, prega a palavra, dá testemunho, agora ela está lançando um livro. E os irmãos vão ter oportunidade de ouvir o testemunho da Vânia, uma palavra dela. Seria uma oportunidade muito boa de você trazer alguém, amigo, principalmente aqueles que estão passando por lutas em casa com a enfermidade. Irmãos, talvez, eu creio que todos aqui, se não passaram por isso, tem alguém da família que passou. Como é difícil você acompanhar alguém no leito da enfermidade. Primeiro, você passar pela enfermidade. Segundo, é você que é familiar, acompanhar, participar disso, a família toda envolvida. Agora mesmo, tem famílias da nossa igreja que são muito assíduas e que não estão aqui por conta disso. Eu sei pelo menos de uma família e mais alguns que não estão por conta disso, estão acompanhando. E é difícil demais. Mas essa é uma oportunidade riquíssima de crescimento espiritual. É uma oportunidade ímpar. Então, a gente como crente, como tementes à palavra, é algo que nós precisamos aprender. É difícil, mas é uma lição a ser aprendida. No meio da tribulação como essa, de uma provação como essa, você dar um bom testemunho. E através do seu testemunho, muitos aprenderem a temer a Deus, a confiar em Deus. Então, aproveite, domingo que vem, durante essa semana já ore pela pessoa, prepare, ligue para ela, convide, para que ela ouça aqui o testemunho da pastora, a palavra da pastora, que vai ser bênção demais para todos nós. Amém? No dia 27, nós vamos ter na escola bíblica, Presbítero José Maria, a presença do pastor Joer. Lembra do Joer? Os irmãos estão lembrados? Aquele que estava no dia do acidente, que não concluiu a mensagem. Deus concluiu para ele, Então, ele vai estar dia 27 ministrando a palavra na escola bíblica também. Bênção demais a palavra do Joer. Estou informando você desses programas que a igreja tem sido oportunidades muito boas, muito ricas de crescimento para nós. Então, não perca esses momentos na vida da igreja. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? Normalmente nós começamos o nosso curso de preparação para tornar-se membro da igreja fazendo uma pergunta. Qual é a diferença entre o frequentador de uma igreja e o membro da igreja? Qual é a diferença nesses dois estados? O frequentador da igreja, aquele que participa das reuniões, que vem às reuniões, que frequenta as reuniões principais da igreja, e aquele que tornou-se membro da igreja, veio tornar-se da igreja. Você pode constatar essa diferença numa só palavra. Isso tem sido as nossas primeiras aulas, os nossos primeiros encontros, só para a gente conversar sobre isso. Sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? Então eu vou pedir para alguém aqui responder da frente. Qual é a diferença? Ângela, está lembrado da diferença? Pode falar para nós? Pode falar alto. Eu vou chegar com o microfone aqui para você ver que o pessoal prestou atenção na aula. Compromisso. Maravilha. Obrigado. Lembraram, irmãos? Parece uma coisa muito simples definir essa diferença com apenas uma palavra, mas não é. Compromisso ou comprometimento, eu quero usar essas duas palavras como sinônimas, embora não sejam, mas nós vamos usá-las assim. O compromisso ou comprometimento é o fator essencial para uma vida cristã bem-sucedida. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e começamos uma carreira, uma caminhada. Esse texto que nós lemos nos fala de forma comparativa, metafórica, sobre a vida cristã, usando a figura da maratona, da corrida, que é tão característica, que é uma prova tão característica dos Jogos Olímpicos. Muito comum na Grécia, nos tempos do apóstolo Paulo. Os gregos gostavam muito de esportes. A origem das Olimpíadas foi ali. E a maratona era uma das provas mais importantes. Tantos os judeus, que não estavam habituados à prática esportiva, quanto os gregos e os romanos também, conheciam muito bem essa prova. Todas as cidades se mobilizavam em torno dos Jogos Olímpicos, então era muito comum. E o apóstolo, eu creio que o apóstolo Paulo, ou quem não aceita Paulo, o autor aos Hebreus, usa essa figura da maratona, da corrida, para falar sobre a vida cristã. A maratona requer uma preparação extraordinária. De todas as provas, talvez seja a prova que mais requer o preparo físico, que mais requer o treinamento diário, porque era uma prova muito longa e deveria ser feita do começo ao fim, correndo. Exaustiva, cansativa demais. Muitos ficavam pelo caminho, muitos, por não estarem bem preparados, ficavam pelo caminho e não conseguiam o êxito, terminar a prova. E somente um conseguia chegar em primeiro lugar e sagrar-se campeão. Alguém que conseguiu impor a si mesmo o rigor de um treinamento, de uma disciplina severa. Alguém que perseverou em alcançar um objetivo antes estabelecido. Então, recebeu a recompensa da vitória. É esta imagem que o apóstolo
tem em mente quando ele fala em Hebreus capítulo 12 aos judeus, principalmente judeus convertidos, mas que por força das tribulações, das perseguições daquele tempo, estavam considerando a possibilidade de voltar atrás. Eram judeus que haviam conhecido a Jesus como Salvador, tinham uma experiência com Jesus como Salvador, mas estavam sendo severamente perseguidos, açoitados, e eles estavam considerando deixar o cristianismo e voltar à prática do judaísmo. Eles estavam considerando desistir da caminhada por força das dificuldades. Então, o autor aos Hebreus escreve para encorajá-los a que não desistissem da prova, a encorajá-los a persistirem no propósito, a encorajá-los a não se deixarem abater por causa das perseguições ou das dificuldades. Esse texto é muito prático no sentido de trazer para nós ensinamentos muito ricos sobre a nossa vida cristã. Até porque nós conhecemos um pouco da natureza humana e sabemos que com muita facilidade nós desanimamos na caminhada. Hoje pela manhã o presbítero Elcio falou um pouco sobre isso, né? Sobre o desânimo, que infelizmente é uma coisa que está se tornando até comum demais. Nós sentimos isso com muita facilidade. O irmão já não participa mais da igreja, começou muito bem, correndo a maratona com todo o ânimo, mas ele vai se esfriando, vai diminuindo o pique, vai diminuindo as passadas, vai começando a olhar para os lados, olhar para trás, e de repente você já não encontra ele nas reuniões mais, com aquele fervor, com aquele ânimo. E você encontra com ele na rua e pergunta, irmão, o que aconteceu? Ele falou, eu estou meio desanimado. Estou meio desanimado. E algumas vezes, nós que somos cada vez melhores nisto, temos boas desculpas. E alguns quase que nos convencem. De tão convictos que são. De modo geral, acabamos por transferir a responsabilidade para a igreja, para os irmãos, para os problemas que nos cercam, para as dificuldades. Por que você não tem vindo? Eu tenho passado por muitas lutas. Eu comecei bem, mas eu tive um problema de relacionamento e foi indo, me desanimei. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso de irmãos fervorosos demais no início da caminhada, mas acabaram perdendo o pique, ficaram para trás e foram desclassificados. O que esse texto nos ensina, em termos práticos, sobre a vida cristã? Em primeiro lugar, querido, e aqui de novo a comparação com a maratona, na vida cristã nós precisamos ter muito claro na nossa mente uma meta. Na vida cristã nós precisamos ter muito claro na nossa mente uma meta, um alvo a ser alcançado, a ser atingido. O apóstolo Paulo, pensando nisso, em 1 Coríntios 9, 26, ele escreve assim, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, 26. Ele está dizendo, olha, assim também eu corro. Mas eu tenho uma meta, eu persigo uma meta, eu não corro, eu não faço essa caminhada cristã sem um alvo, sem uma meta. A vida cristã é uma corrida para alcançar o alvo que temos pela frente. Nós, como cristãos, não podemos andar sem rumo. Ao contrário, somos como viajantes percorrendo a estrada principal,
Viajantes que correm com perseverança a carreira proposta. Interessante que nem o próprio Deus, você olha nas Escrituras, trabalha sem meta, sem objetivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós não podemos ser como turistas que retornam ao ponto de partida, mas somos peregrinos que estão sempre com uma direção e com um objetivo em mente. E o nosso objetivo e a nossa meta não é outra e não pode ser outra, senão o próprio Deus. Talvez vocês tenham, pastor, que meta é essa? A Bíblia diz que nós somos formados em Cristo Jesus para nos tornarmos semelhantes a Ele. Então eu poderia dizer para você que essa caminhada, que essa corrida, que todo o trajeto consiste em cada dia você tornar-se mais e mais semelhante à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é a nossa meta diária, é o nosso alvo diário. É a meta que nós vamos percorrer. Eu preciso olhar para trás e perceber que eu já percorri uma longa caminhada, talvez aqueles que já estão há muito tempo na fé, e perceber que dia a dia eu tenho me tornado semelhante a Jesus, que as características de Jesus estão se tornando visíveis na minha vida. Isso é ser de fato cristão. É tornar-se dia a dia semelhante a Jesus. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama para fazer deles pescadores de homens. A ideia é de um artesão que trabalha cuidadosamente na sua obra de arte. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos essa obra de arte, esse poema de Cristo Jesus. Dia a dia, o escultor, o artista, o nosso Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trabalha na nossa vida, esculpindo em nós a imagem de Jesus. E o prêmio final, a meta final, na reta de chegada, o próprio Jesus nos receberá. E a Bíblia diz que aí nós nos tornaremos completamente semelhantes a Ele. Oh, glória! Nessa caminhada eu preciso ter em mente essa meta. Eu estou tendo algum progresso? Eu estou tendo algum progresso? Não tem muito tempo, nós casamos aqui, fizemos o casamento da Lorena e do Tiago. Eu estava sentado aqui no primeiro banco, aguardando o horário do casamento, e alguém bateu nas minhas costas e falou assim: pastor, você está lembrando aí quando o senhor começou, é? Eu achei interessantíssima a pergunta, porque eu me casei aqui também, comecei minha vida cristã aqui também. E todas as vezes que eu faço um casamento, eu tenho essa imagem. E eu falei assim, você sabe que eu estava fazendo exatamente isso, pensando como que esse mundo dá voltas, como que Deus trabalha. E já se passaram tanto tempo. Hoje, essa semana, nós fizemos 31 aninhos. 31 aninhos. O presbítero Elcio perguntou para Jaqueline, Jaqueline, não deve ter sido, está sendo fácil aguentar o pastor. Né, Elcio? Mas eu preciso, como crente, ser melhor a cada dia, para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que me cercam. Não basta eu bater no tempo e dizer assim, irmãos, 31 anos. Mas eu preciso estar melhor. Eu preciso ser o melhor crente. Eu preciso perceber o progresso na minha vida. E para isso acontecer, eu não posso perder de vista o meu alvo, a minha mente.
Quando não se tem alvo, qualquer lugar que se chega está bom. Mas quando se tem alvo, meu querido irmão, não é qualquer lugar e qualquer resultado que está bom, não. Você vai procurar verificar se de fato Deus tem abençoado você e feito você crescer. E a nossa alegria, a nossa felicidade está exatamente nisso. A felicidade do crente está nisso. É nesse trabalhar incessante de Jesus na minha vida e na sua vida. É Deus tratando comigo diariamente, é Deus esculpindo, tirando as deficiências, passando a lixa e me tornando a semelhança dele. Esse é meu alvo. E tem um alvo e um prêmio maior lá no final, que é quando Jesus nos receberá na sua glória. Bênção demais. Em segundo lugar, a vida cristã, ela tem uma inspiração, ou ela tem uma motivação. O primeiro versículo, diz assim: portanto, também nós, visto que temos ao nosso redor, a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, façamos o quê? Desembaracemos do peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos. O autor está chamando a sua atenção e dizendo o seguinte: motive-se, encontre inspiração naqueles que já correram essa corrida. Encontre motivação e inspiração naqueles que venceram. Encontre motivação e alegria naqueles que passaram pelas mesmas provas que você passou e que chegaram lá e receberam o prêmio. E o autor dá para você no capítulo 11 uma pequena lista desses campeões da fé. Homens e mulheres como eu e você. Capítulo 11 você vai encontrar aí pela fé os antigos, ou os que vieram antes de nós, obtiveram bom testemunho. E aí vem a lista. Versículo 4, capítulo 11. Pela fé Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. Depois vem Enoque, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado. Depois vem, pela fé Noé, versículo 7, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. E aí vai, o final do versículo diz: e tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Versículo 8, de novo, outro guerreiro, outro campeão da maratona, Abraão, quando chamado, obedeceu. E aí vem aí a Sara, Isaac, Jacó, e vem uma lista sequente aí de homens e de mulheres: Moisés, versículo 23, José, depois vem Raabe, e enfim uma lista aí que você pode conferir, inclusive o próprio povo de Israel, aqueles que terminaram a sua caminhada. Eu posso encontrar, e eu e você devemos encontrar inspiração e motivação na história inspirada por Deus e registrada na Bíblia Sagrada através desse homem. Por que Deus escreveu a história de Davi, a história de Abraão, de José? Para que eu e você encontrássemos motivação. É incrível como a Bíblia é realista ao descrever a vida desses homens e dessas mulheres. Ela não esconde os erros, os deslizes, os problemas. Cada um desses gigantes da fé tiveram muitos problemas. Quantos problemas teve Abraão? Quantos problemas não teve Moisés? Davi, então, nem se fala. José, quantos problemas? Homens e mulheres semelhantes a nós, mas que correram a maratona e que nunca desistiram e que chegaram lá. Isso foi registrado para que não haja dúvidas de que nós podemos chegar lá.
É como um atleta que entra, antes de entrar na arena da corrida, ele recebe a visita de um velho campeão. Os técnicos usam essa estratégia, já viram? Eles estão lá no vestiário se aquecendo, de repente entram os campeões antigos para trazer uma palestra motivacional. Eles passam vídeos desses atletas que conquistaram as suas provas, foram exitosos, para que aqueles atletas encontrem inspiração neles, dizendo: olha, nós também podemos. Mas eu quero falar para você, meu irmão, que acima de tudo tem uma motivação maior e mais importante. É Jesus. Aquilo que Jesus fez por nós. Diariamente eu preciso trazer à minha mente o sacrifício de Cristo Jesus, começando na sua encarnação, passando pelo tempo que Jesus viveu, o seu ministério que foi sacrificial, de doação, até a sua morte, a sua ressurreição. E você começa a pensar no sacrifício de Jesus em todas as etapas. Você chega lá na cruz do Calvário e pensa naquela cena marcante, impactante de Jesus sendo crucificado, sendo humilhado. E você pensa que tudo isso Jesus fez e passou por mim e por você, no meu lugar, no seu lugar. Sendo ele absolutamente justo. A Bíblia diz que não se achou nenhum dolo na sua boca, nenhuma mentira, nenhuma falsidade. Ele era justo, santo, perfeito. E ele passou por todos esses sacrifícios e venceu. Essa é a nossa maior motivação nessa caminhada. Quando nós perdemos isso de vista, meu querido irmão, aí sim nós damos oportunidade para o desânimo na nossa vida. Olhe para aqueles que chegaram. É muito bom para a igreja, irmãos que já estão na fé há muito tempo e que continuam produzindo frutos. É muito bom a igreja encontrar esses membros no meio dela. Muitos de vocês estão começando uma carreira de fé agora, ou estão começando um relacionamento com essa igreja hoje, agora. Eu estou vendo aqui, né, Clébio, Gislene, Vinícius, uma família inteira. Que bênção! Então, Clébio, Vinícius, Gislene, tem gente aqui que está há mais de 50 anos aqui. E não desistiram. Quando vocês pensarem em desistir, viu, Ângela, você lembra? A dona Luzia tem quantos anos? Quase 90. 92. Não falta uma reunião. Toda quarta-feira aqui. Bíblia aberta e participando e dando testemunho. Faça chuva, faça frio, faça calor, ela está aqui, sentadinha no mesmo lugar. A Bíblia surrada de tanto usar. Usou tanto que ela falou: pastor, a igreja não tem Bíblia para vender, não, que a minha acabou. Eu falei assim: ela vai ganhar uma Bíblia da igreja. Ela chorou de emoção. Pastor, é mesmo? Claro, você vai ganhar uma Bíblia da igreja. E nós demos uma Bíblia simples para ela. Ela chorou, falou: nossa, pastor, vou guardar isso com muito carinho. Que benção. Toda quarta-feira aqui, todas as reuniões, dificilmente ela falta. Essas pessoas, esses irmãos que estão aí do nosso lado, talvez você olhando para o lado aí, você vai ver. Alguns já com a cabecinha branca, outros nem cabelo tem mais. Mas estão aí, firmes. Ah, meus irmãos, quando eu visito essa turma, eu vou te contar, hein? Essa semana nós visitamos o seu João Silva, 92 anos. Que sabe a história da igreja de ponta a ponta. E quando nós saímos para visitá-lo, o Sinomar falou assim: pastor, eu estou muito cansado. Eu falei: eu estou vendo na sua fisionomia o seu cansaço. Terminou a visita e falou assim: pastor, estou renovado.
Pode perguntar para ele. Estou renovado. Aí o seu João Silva foi contar a história, algumas histórias. E tem hora que ele mistura as histórias, mas também, né, gente? Eu com 50 misturo. E ele conta a história aí da construção da igreja, ele conta a história da planta, que ele conseguiu a assinatura, que ela custava 80 mil na época, e não tinha como. E ele assumiu aquele compromisso perante o conselho pela fé. E ele disse que foi embora assim, como é que eu vou fazer? E aí ele lembrou de um engenheiro que trabalhou para ele, que tinha prometido a ele, que quando ele precisasse de alguma coisa, poderia procurar. Ele pegou a planta, colocou debaixo do braço e bateu na casa do Júlio. O nome dele está lá naquela placa, lá no fundo. O senhor lembra disso, seu Honório? Mais ou menos. Eu vou marcar uma reunião com essa galera para checar as histórias, porque um vai ajudando o outro. E ele falou que o engenheiro abriu e falou, o que você precisa? Ele falou assim, eu vim aqui te cobrar. Ele falou, mas cobrar o que eu te devo? Você falou que quando eu precisasse eu deveria procurar. Ele falou, falei mesmo. Ele falou, então assina aqui. 80 mil, pastor. E ele assinou na hora. E aí eu voltei e disse, podemos começar a construção. Está aqui assinado. Gente, isso não encoraja a gente. Pastor, não estou indo mais por causa da dor na coluna. Não dá para ficar sentada, uma dor na coluna. E aí, meus irmãos, as histórias desses heróis da fé, que não estão somente aqui nas páginas da Bíblia, mas estão do seu lado, estão aí, para nos encorajar e não deixar a gente desanimar. Porque a gente falta da igreja por causa de uma dor de cabeça, falta da igreja por causa de uma chuva, falta da igreja por causa do calor. Enfim, falta da igreja por causa de um banco duro, falta da igreja por causa de tudo. A gente, às vezes, se deixa levar pelo desânimo por conta disso. Lembre-se desses heróis da fé, que trouxeram esse lugar e essa igreja até onde ela está hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, sobretudo, lembre-se de Jesus. Tudo que Ele fez por você, e em nenhum momento Ele hesitou, sendo eu e você pecadores. Na vida cristã, nós temos obstáculos a transpor. Não se esqueça disso, que viver em Cristo Jesus é um constante desafio. Por isso o texto diz aí que você deve se desembaraçar do peso e do pecado. São duas coisas diferentes. Do peso e do pecado. Embora o pecado seja sempre um peso. Mas nem todo peso é pecado. Hábitos que você carrega, atitudes que você muitas vezes vai trazendo para a sua vida, que não te ajudam, que tornam a sua caminhada pesada. Nós muitas vezes vamos perdendo a simplicidade, vamos nos tornando muito complicados, e a nossa vida vai ficando pesada. E, sobretudo, desembaraçar do pecado. Essa é uma atitude constante. O pecado nosso é o nosso inimigo íntimo. Ele dorme com a gente e acorda com a gente. O pecado é um inimigo constante. Até dormindo a gente peca. Não é? Por palavras, pensamentos e ações. Então a gente já acorda dependendo da graça de Deus, vive, passa o dia dependendo da graça e volta e coloca a cabeça no travesseiro para dormir dependendo da graça. Tendo consciente que nós não merecemos nada e somos pecadores. Esse é o nosso desafio constante. A vida cristã, ou para sermos vitoriosos na vida cristã, é essencial aprender a descartar as coisas que não servem para Deus. Hábitos, prazeres, confissões, associações que, ao invés de nos levar para frente, nos puxam para trás, nos levam para baixo. Devemos abandonar tudo aquilo que nos retém. E devemos constantemente pedir
Que Deus nos ajude. Pai, me ajude a deixar tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Essa é um desafio constante. Na vida cristã nós temos, finalmente, um importante, um fundamental meio para avançarmos. Esse meio é a perseverança. Corramos com perseverança. Você vai encontrar várias definições de perseverança, mas para mim a melhor é nunca desistir. Nunca desistir. O que vai manter você fiel na caminhada? O que vai manter você ativo dentro de uma igreja? Não são as pessoas, não são as bênçãos que você receberá, não são essas coisas que às vezes são mensuráveis. O que vai fazer você vitorioso é você nunca desistir. A mesma receita é a do casamento. A mesma receita é do casamento. O que faz você completar 30, 40, 50 anos de casamento? É porque o seu esposo e a sua esposa sempre foram pessoas maravilhosas? Não é não, viu? Perguntaram a dona Ruth Graham, né? Esposa do Billy Graham. Dona Ruth só já teve vontade de se separar do Dr. Billy Graham, uma referência de vida espiritual no mundo inteiro. E a dona Ruth respondeu assim, serenamente: nunca tive vontade de separar dele, mas de matar ele eu tive muitas vezes. E é verdade. E é a mais pura da verdade. E o que mantém você casado? É porque o outro é muito bom o tempo todo? Não é não, meu irmão. É porque você resolveu não desistir do compromisso que você fez. E Deus ama e abençoa de forma especial quem honra compromisso. Por isso eu disse para você que o segredo é compromisso. Perseverar é você honrar o seu compromisso, custe o que custar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós seremos testados e provados e desafiados a desistir. Muitas vezes. A abrir mão da meta, a abrir mão do alvo. Mas se você nunca desistir, no final, essa caminhada se tornará mais e mais prazerosa, compensadora. E você encontrará ânimo, alegria, força, entusiasmo. E, sobretudo, bênção de Deus. É Deus quem nos faz honrar os nossos compromissos. Está muito fora de moda compromisso, né, gente? A nossa sociedade é uma sociedade que não está, infelizmente, vivendo essa crise. Antigamente bastava uma palavra, hoje precisa de papel. Assinar, e mesmo assim não adianta. Tem muita gente que assina o papel e ainda vai na frente de um juiz dizer, não é isso, não. Não quero honrar isso. Quantas vezes eu, como pastor, já celebrei casamentos maravilhosos, românticos, que festas bonitas. Passou um mês, aquele compromisso feito no meio de tantas emoções. Acabou-se. Vieram as dificuldades, os problemas. Igreja não é diferente, vida cristã não é diferente. Você precisa comprometer-se com você e com Deus de nunca desistir. Esse é o segredo da vitória. Igreja é assim, né? Às vezes as pessoas se afeiçoam ao pastor e dizem assim, enquanto esse pastor estiver aí, eu estou aqui. E é natural essa afeição ao líder. Que bom é isso. Mas as pessoas passam. Nós estamos estudando na quarta-feira, né, a caminhada do povo de Israel, e vimos lá Moisés. Deus falou para o Moisés, Moisés, faça isso e faça aquilo, porque em seguida você vai morrer. Foi assim com Arão,
terminou a tarefa e Deus falou, sobe no monte, porque lá no monte você vai morrer. Foi a mesma coisa com Moisés. O grande líder Moisés passou. Que líder extraordinário, gente. Que líder extraordinário. Tem hora que eu acho que não foi um homem, foi um anjo. Mas passou. E o povo continuou. Os propósitos de Deus são maiores do que nós. Passa. Então vem pastor, vai pastor, acontece isso, acontece aquilo. Honre o seu compromisso de permanecer. E você vai se surpreender com as bênçãos de Deus. Deus tem um prazer especial em abençoar quem honra compromisso. Lembre-se disso. Tornar-se membro da igreja é você comprometer-se. Comprometer-se em nunca desistir. Comprometer-se em se submeter diariamente a sua vida a Deus. Comprometer-se em buscar sempre em Jesus motivação para continuar e não nas pessoas. É você comprometer-se a transpor em nome de Jesus os obstáculos que vão surgir. É você comprometer-se sempre a avançar. O texto termina aí a primeira conclusão, dizendo que você nessa corrida deve permanecer olhando para Jesus. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da sua fé. Ele é, de fato, vencedor. E é nele que nós devemos colocar as nossas expectativas, o nosso olhar. Olhando firmemente, continue correndo, olhando firmemente para aquele que começou a boa obra em você e para aquele que diz que vai completá-la no dia final. Mantenha os olhos nele, porque ele foi o único que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por sua causa, por minha causa. Considerai atentamente a vida de Jesus, que suportou toda a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você nunca desista nessa caminhada e seja sempre frutífero para a honra e glória de Deus. Amém?